Crônicas Bíblicas, por Evandro Cerqueira. Crônica 2. Adão, o silêncio depois da queda. O jardim era mais que um lar. Era um lugar de comunhão. O som da água correndo pelos rios, o perfume doce das flores recém-nascidas, a brisa que vinha suave como bênção, tudo ali carregava o eco da presença de Deus. Adão não apenas morava no Éden, ele habitava o coração de um relacionamento vivo com o Criador. E ao final de cada dia, havia um momento sagrado. Passos divinos caminhavam entre as árvores, e uma voz familiar perguntava coisas simples, como quem quer mais ouvir do que ensinar. Era Deus, vindo ao encontro de seus filhos. Era a amizade vestida de glória. Mas, em um dia qualquer, o silêncio caiu como nunca antes. Adão ouviu os mesmos passos, mas agora não correu para o abraço. Escondeu-se. E aquela pergunta tão cheia de ternura e saudade soou como um raio no coração do homem. Onde você está? Não era uma pergunta geográfica. Era uma pergunta de dor. Uma convocação ao reencontro. Porque algo havia se rompido. A voz que criara o mundo agora chamava o homem que escolhera desconfiar. Adão havia comido do fruto, mas o sabor da culpa era mais amargo do que qualquer outro. E Eva, que antes era osso do seu osso, carne da sua carne, agora se tornara alvo de acusação. A harmonia virou dissonância, o jardim virou esconderijo, o paraíso virou lembrança. Adão, o primeiro homem, conheceu o peso de perder algo que nunca imaginou perder: a paz com Deus. Ele tentou cobrir sua vergonha com folhas, mas folhas não curam alma, não apagam memórias, não restauram comunhão. Só Deus poderia fazer isso. E ele fez. Fez roupas de peles. E mesmo ao expulsar Adão do jardim, não o expulsou de sua promessa. O primeiro casal saiu com dor, sim, mas saiu com esperança. Saiu com a profecia de que um dia, da semente da mulher, viria aquele que esmagaria a serpente. Saiu com a promessa de que Deus não escreveria a história com base no erro, mas na redenção. Adão carregou no rosto o suor da terra. Viu com os olhos o corpo do filho morto. Chorou a violência que nasceu no coração de Caim. Trabalhou com as mãos até ver o corpo curvar-se sob o peso dos anos. Mas, em meio a tudo isso, manteve viva a lembrança daquele que um dia andava com ele entre as árvores. Talvez ele não ouvisse mais os passos ao entardecer, mas ainda podia ouvir no fundo da alma o eco da pergunta: onde você está? Não como julgamento, mas como convite, porque Deus nunca deixou de procurá-lo. E, talvez, seja essa a grande mensagem de Adão para nós. Não importa quão longe fomos, o Criador ainda pergunta por nós. Ainda anda pelas sombras procurando por filhos escondidos. Ainda veste feridos com graça. Ainda promete o impossível. Talvez você também esteja tentando cobrir erros com folhas frágeis. Ou talvez tenha escutado a voz de Deus e, como Adão, tenha corrido na direção oposta. Mas hoje, o Criador ainda chama. Com amor, com paciência, com saudade. Porque o silêncio depois da queda não é o fim. É o início de uma nova busca. Então o Senhor Deus chamou o homem e lhe perguntou: onde você está? Gênesis capítulo 3, versículo 9. Vamos orar juntos?
Senhor, mesmo quando me escondo, tua voz me encontra. Não me deixe confortável longe de ti. Ensina-me a reconhecer minha nudez e a receber a tua graça. Que eu nunca me acostume com o silêncio entre nós. Amém.